Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigri, hoje é dia 8 de abril de 2017 e vocês sabem que hoje nós falamos sobre macroeconomia. Esse título é uma pegadinha, é uma coisa que a gente vai chamar a atenção aí das pessoas. Mas hoje a gente vai falar sobre macroeconomia sim. Eu não vou estar disposto aqui a ensinar ninguém de transformar 3 milhões em 1 trilhão. Eu nem tenho capacidade para isso. O que são 3 milhões no caso de libras esterlinas? Isso era a dívida brasileira em 1824, quando 2 anos depois da independência do Brasil. E 1,13 trilhões seria colocar a dívida atual bruta do Brasil em moeda de libra esterlina, tá? Então hoje a gente vai falar do histórico da dívida, principalmente para mostrar quando a dívida aumenta e o que acontece depois. Quando a dívida aumenta e o que acontece depois. O custo, o preço que é para a população em geral o aumento da dívida. O objetivo do vídeo é esse. Bom, eu sei que muita gente deve ter visto esse título e deve ter achado que era alguma coisa milagrosa, alguma fórmula nova de ganhar dinheiro, uma dica quente, e agora deve desligar o vídeo porque não está interessado em saber sobre a dívida pública brasileira. Mas eu espero que vocês continuem com a gente. Bom, começando o histórico da dívida pública. A gente vai entender nesse vídeo como ela passou de 3 milhões de libras esterlinas para 4,4 trilhões de reais, que pela cotação de 3,8858, que era a cotação que estava aí meio-dia, dia sexta-feira, quando eu gravei o vídeo, quando eu comecei a montar toda a apresentação, chegaremos a 1,13 trilhões de libras aproximadamente. Tá? Antes que as pessoas aí comentem lá nos comentários, 3 milhões de libras esterlinas era a dívida externa do Brasil e isso aqui é a dívida total. Por que eu estou comparando dívida externa com dívida total, externa mais interna? Porque em 1824 o Brasil ainda não emitia título público, ele não emitia dívida interna. O principal questão de dívida no Brasil até ali a década de 80, 90, ainda era a dívida externa, não era a dívida interna brasileira. E isso tudo aconteceu, olha, esse aumento, em 193 anos. Eu estou falando de aumentar uma dívida quase 1 milhão de vezes. Quase foi de 3 milhões para 3 trilhões. Tá? Em 193 anos. Mostra também aí a mágica dos juros compostos, né? Só que de um jeito ruim. Isso corresponde a uma taxa média em libras de 6,87% de acréscimo ao ano da dívida. E aqui a gente tem um gráfico mostrando isso. Eu botei em escala logarítmica, porque senão ia ficar aqui pequenininho assim, depois ia crescer muito. Tá? Taxa média de 6,87%. E a gente vê o acréscimo que tem aqui ao longo do tempo. Vamos ver agora, começar lá do início. Acho que todo mundo já deve ter visto essa imagem alguma vez na vida. É a imagem da independência do Brasil. Dom Pedro I aqui no meio, no cavalo dele. Mas ele acabou sendo o primeiro imperador brasileiro, foi uma forma de Portugal se manter no Brasil e dar a soberania brasileira. Em troca, o que o Brasil fez? Ele aceitou que o monarca continuasse sendo da família real portuguesa, a gente aceitou ficar com uma dívida de 3 milhões de libras, que era o empréstimo português da época da colônia. Então a gente arcou com essas dívidas deixadas por Portugal do período colonial, dívidas essas que só terminaram de ser pagas em 1890. E aqui começou a bola de neve brasileira. Por quê?
Vamos falar sobre o século XIX. Em 1829, aquele empréstimo anterior já tinha aumentado muito e o Brasil teve que tomar um novo empréstimo para pagar aquele empréstimo anterior, que ficou conhecido como empréstimo ruinoso. O Brasil recebeu só 52% desse valor do empréstimo ruinoso. O resto pagou juros da dívida de 1824. Não amortizou o principal, pagou juros mesmo do período, porque o Brasil ficou um tempo sem pagar os juros. Em 1842 e 1854 foram novos empréstimos para pagar dívidas anteriores, e sempre dessa mesma forma, tá? Imagina aí, faz um paralelo com você aí, ouvinte, que esteja talvez no rotativo do cartão de crédito, ou que todo fim de mês aparece ali no cheque especial. O Brasil, nesse período, até 1889, no período monárquico ainda, ele contraiu 17 empréstimos, sendo que esses 2 foram os principais, além dos empréstimos contraídos para custear a Guerra do Paraguai, que na verdade era um interesse inglês. A Inglaterra forneceu empréstimos e navios para o conflito e cobrou por eles, obviamente. Isso aumentou mais ainda a nossa dívida. Ok? Como vocês veem, o Brasil ele sempre ia pegando um empréstimo para pagar o anterior. Isso chama rolagem da dívida. Mas ainda não tinha esse nome mais pomposo nessa época. Em 1890, a gente terminou de pagar o principal daquele primeiro empréstimo, do slide anterior, de 1824. E aí a gente entra na República. Na República, a primeira questão em relação à dívida que a gente tem mais relevante monta ao governo de Campos Salles, que foi 1898 a 1902. O que ele fez? Ele fez a primeira reestruturação da dívida brasileira, em que ele viajou para a Inglaterra antes mesmo de tomar posse e ele juntou toda a dívida brasileira em apenas uma dívida, com os Rothschild. Esse empréstimo ficou conhecido como Funding Loan. Ele reuniu todos os débitos em um só com os banqueiros ingleses. Só que os banqueiros ingleses não eram bonzinhos, né? Com certeza. Eles queriam ganhar também. E aí, o que eles fizeram? Eles, como garantia, tiveram a renda da alfândega brasileira, leia-se Porto do Rio de Janeiro, que era o principal do Brasil no final do século XIX, e essa renda dessa alfândega do Porto do Rio de Janeiro foi hipotecado a esses credores ingleses. Se o Brasil não pagasse, eles não... todo o valor que entrasse na alfândega brasileira seria mandado diretamente para os Rothschild para abater as dívidas e os juros da dívida. Agora, esse aqui é primeiro ponto que eu encontro na história de jeitinho brasileiro. Por quê? O que o Campos Salles fez? Ele reuniu tudo em um débito só, que é bem interessante você fazer essa renegociação da dívida. Você normalmente se reduz a dívida dessa forma, você reduz os juros, mas o que ele fez? Suspendeu o pagamento do principal por 13 anos nessa negociação e os juros só seriam pagos a partir de 3 anos para frente. Então, o que ele conseguiu fazer? Ele conseguiu governar sem pagar juros e nem principal da dívida. Ele jogou para o próximo presidente, ele jogou para o presidente de 13 anos depois. Tá? E calhou de, em 1906 a 1909, ter estiagens, ter problemas nas safras de café, e o Brasil pegou aqui um período muito ruim na hora que ele teve que pagar realmente esse dinheiro. Depois ainda teve Primeira Guerra e tudo, mas eu também não vou entrar muito nesse detalhe histórico. Vou passar direto para o governo Vargas. Eu mostrei a primeira reestruturação da dívida brasileira, e agora a gente vai falar o primeiro calote que o Brasil deu. Em 1931, como a situação era insustentável, Vargas resolveu suspender o pagamento da dívida unilateralmente. O que aconteceu aqui com a crise de 29 teve reflexos na economia aqui, mesmo sem ter essa globalização toda, teve reflexos na economia brasileira, e o PIB brasileiro caiu, gerou menos arrecadação, a mesma coisa que a gente está sofrendo agora. E Vargas, além de suspender o pagamento da dívida, ainda derrubou a Constituição brasileira da época.
Em 1934, teve a primeira vez que é uma espécie de auditoria interna, né? Hoje em dia seria chamado dessa forma. A Assembleia Nacional Constituinte passou a investigar a dívida. A dívida nessa época, para vocês terem uma ideia, era 237 milhões de libras esterlinas. Ela ainda era calculada em libras esterlinas, ela ainda não era calculada em dólar. O padrão dólar só apareceu depois da Segunda Guerra Mundial com o Tratado de Bretton Woods. E o Oswaldo Aranha, que era um ministro importante do governo Vargas, estreitou a relação com os americanos em detrimento dos ingleses. A partir daí, os Estados Unidos pagou a dívida lá com os ingleses e o Brasil passou a dever aos americanos. Oswaldo Aranha tinha uma ideia interessante também, que ele reclamava que as dívidas sempre foram feitas para pagar dívidas anteriores, aquela rolagem, e não para obras públicas. Em 1937, a gente teve o segundo calote da dívida. O Estado Novo suspendeu o pagamento de todos os serviços por 3 anos. E aí o que acontece? Vocês veem que aí eu passo um bom tempo sem falar de dívida. Juscelino Kubitschek já foi em 56. É esse ponto que eu quero enfocar com vocês o tempo todo no vídeo. Vocês percebem que depois de um período que tem muito investimento, que a dívida aumenta muito, é obrigatório ter um período em que a sociedade é obrigada a ter um arroxo salarial, um arroxo da economia, uma redução de gastos públicos, o que afeta a economia e faz com que o governo segure muitos gastos, o que diminui a oferta de empregos, o que diminui toda essa questão que traria benefícios para a população. Ele é obrigado a investir menos. É como se tivesse uma taxa de investimento que o governo pode fazer sempre. Ele pode gastar aquele dinheiro. Se ele gastar mais antes, ele acaba tendo que gastar menos depois. Se ele não fizer isso por bem, ele faz por mal, dando calote na dívida. E é pior ainda. Tá? E aí, o governo de Juscelino Kubitschek, a dívida já estava um pouco mais controlada. Então, essa é a foto dele. Então, ele resolveu fazer um plano de desenvolvimento que seria muito arrojado. O Brasil ficou parado um tempo, no período de Eurico Gaspar Dutra e de próprio Getúlio Vargas depois, um pouco do Café Filho também já estava começando a retomar a economia. E o que aconteceu foi o seguinte: quando a economia desenvolve muito, a gente já viu esse círculo vicioso que acaba aumentando a inflação. Os comerciantes, de forma geral, eles veem uma forma de aumentar as margens deles e aí as pessoas compram do mesmo jeito. A gente chegou a viver um pouco disso lá em 2011, 2012, 2013. E esse plano de desenvolvimento de 50 anos em 5 causou uma grande inflação. Esses níveis de inflação não foram aceitos pelo FMI e o Brasil, em 1959, rompeu com o Fundo Monetário Internacional. E aí o que aconteceu? A gente aumentou muito a dívida, o governo depois de 1960 a 64, que eu esqueci o nome, do João Goulart, desculpa, do Jânio Quadros e do João Goulart. Ele acabou tendo que segurar um pouco os gastos da mesma forma e aí chegou o governo militar, que fez o oposto, né? A dívida brasileira nessa época, quando eles entraram, era de 4 bilhões de dólares. O governo Costa e Silva e o Médici, eles quiseram promover um milagre econômico, ou seja, pegaram muito recurso estrangeiro para fazer obras públicas de todos os motes. Dívida saltou de 4 para 12 bilhões de dólares em 9 anos, até 1973. Mas, em compensação, o Brasil teve a maior taxa de crescimento do PIB na história. Eu costumo dizer sempre isso, que pelo menos eles aumentaram muito a dívida, mas também deram a retribuição para a economia. Né? Não é interessante você aumentar a dívida dessa forma, obviamente, mas pelo menos teve uma taxa de crescimento do PIB aí na história. A gente não viu isso, por exemplo, nesse período aí de 2011 até 2014, 15, que ainda teve um aumento do gasto público muito grande. A economia não andou quase nada. E depois teve a segunda fase,
que vai de 1974 a 1979, que é o governo Geisel, que aí eles promoveram investimentos em uma indústria que é mais pesada. Então foram rodovias, pontes, projetos de geração de energia, muitos carros, aumentou muito a quantidade de carro no Brasil. E aí o que aconteceu é que essa quantidade toda de carros de investimento acabou sendo tiro pela culatra que teve, porque teve a crise do petróleo, a segunda fase da crise do petróleo de 1978 até 1981, 82 ficou mais prolongada ali, com problemas ali no Irã, e fez com que o preço do petróleo subisse muito. Ele chegou a $40 o barril na década de 80. Você imagina, a gente estava falando do preço do barril de petróleo a $40 no ano passado. Então, você pode imaginar, tá? Foi uma alta de 1000%, 600, 700 a 1000% do preço do barril do petróleo nesse período. E como o Brasil produzia só 15% do produto do petróleo, 85% era importado. A balança comercial começou a ter déficits grandes, começou a ter muitos rombos e fez com que o Brasil aumentasse muito a dívida para pagar essa balança comercial que era cada vez mais desfavorável. A década de 80 ficou conhecida como a década perdida. Como não podia deixar de ser, a gente passou muito tempo investindo dinheiro que a gente não podia, e a população pagou isso na década de 80 até 1995. Em 82, a quebra do México, o prolongamento da crise do petróleo, colocou em risco todas as economias subdesenvolvidas do mundo. O México tinha uma forma de investimento parecida com a do Brasil. Ele também estava com aquela política de desenvolvimento, como se fosse um milagre mexicano, e também não conseguiram manter com a crise do petróleo. Eles quebraram e o Brasil quebrou logo um ano depois. Em 1983 veio outro calote brasileiro, o Brasil tinha reservas negativas, e com isso ele avisa aos credores que não irá mais pagar o principal, apenas os juros da dívida. Então ele não paga os credores de novo, que é diferente de uma reestruturação, né? Ele não paga. O país recorre ao FMI, ao final do governo Figueiredo, a dívida já chegava a 100 bilhões de dólares. Ok? Isso é dívida externa, né? Em 87, José Sarney, que era o presidente, anuncia uma nova moratória, que seria o quarto calote. Vocês percebam que o Brasil, nesse período todo, até 1995, ele não tinha como captar dinheiro no exterior, ele não tinha como emitir títulos, porque ele não gozava da confiança e do exterior para isso. Isso fez com que, por exemplo, o Collor fosse obrigado a confiscar a poupança. Ele não tinha de onde tirar dinheiro. Por isso que eu falo, é muito importante o país poder ter confiança, ter um rating elevado para poder captar recursos. A captação de recursos é importante, a dívida é importante, é fundamental. Nenhum país tem dívida zero, mas é importante o Brasil ou qualquer país reduzir o risco dele para que ele possa captar esse dinheiro cada vez mais barato. Então Sarney anunciou a moratória e o Brasil só foi se livrar dessa moratória, como eu falei, em 1994. Em 95 ele já pôde entrar no mercado de capitais. Teve o plano Brady, Nicholas Brady era o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, e ele consegue um acordo com o governo brasileiro. Ele transforma a dívida externa com credores privados em títulos negociáveis. No caso, foi a emissão dos C-Bonds. E o Brasil acabou pagando esses C-Bonds antecipadamente, que a gente vai ver no próximo slide. Em 1995, o Brasil volta ao mercado de capitais. Por isso que quando a gente vê o risco Brasil, a gente vê que só começa em 1995. Antes disso, o risco Brasil não tinha como ser medido, porque o Brasil não fazia parte da comunidade internacional.
Tá? Então o Brasil começou a poder lançar bônus negociáveis, ele começou a fazer parte do mercado internacional. E eu acho que é notória a melhoria que o Brasil teve de 1995 para cá. Por mais que a gente tenha passado um outro problema, um outro momento mais difícil, a gente percebe que a economia brasileira melhorou nesse período. E aí veio o Plano Real. De 95 a 2002, o Brasil realiza diversas privatizações e recorre ao FMI. A gente já explicou sobre isso, aquela questão de manter a paridade cambial em um outro vídeo. As reservas do Brasil eram muito pequenas, mas 2002 foi o último ano que o Brasil precisou recorrer ao fundo. Em 2005, o Brasil paga antecipadamente o empréstimo do Fundo Monetário Internacional, que só venceria em 2006 e 2007. Em 2006, a gente paga antecipadamente os C-Bonds, os títulos do Plano Brady. E aí o Brasil não tem mais título negociado que remontam à moratória. Isso é importante, porque quando você tem um título que lembra da tua moratória, é complicado, né? As pessoas acabam lembrando daquilo. Então o Brasil não tem mais isso. E agora, no período mais recente, teve um aumento das reservas internacionais, que atualmente já se encontram em 380 bilhões de dólares. O Brasil passou a ser credor no FMI, ele auxiliou economias, por exemplo, em dificuldades após a crise de 2009. O Brasil chegou a ceder 14 bilhões para o Fundo Monetário Internacional. E a dívida externa, hoje, o Brasil ele tem uma captação externa, né? Porque a reserva internacional é maior do que a dívida externa dele. Então, o problema da dívida externa a gente conseguiu resolver, mas ela foi substituída por uma dívida bruta interna que já chega a 3,8 trilhões de reais, ou uma dívida líquida total de quase 3 trilhões de reais, ou quase 50% do PIB, e a gente viu isso na semana passada quando a gente falou da dívida pública federal. Os dois pontos principais que eu quero focar desse vídeo, como eu falei, é o seguinte: não adianta a gente achar que tem almoço grátis. Sempre que qualquer país dá diversos benefícios para a população ou faz diversos investimentos acima da capacidade que ele teria, depois vai vir um período que a população vai ter uma escassez de recursos. Tá? Seria aquela questão das vacas gordas e das vacas magras. Tá? Esse é o primeiro ponto, eu espero que tenha ficado claro. A gente viu que Vargas gastou muito, depois teve que ter um período que gastou pouco. O Juscelino gastou muito, teve 4 anos que gastou pouco. O governo militar gastou muito por 15 anos, ou por 13 anos. O final lá, o Figueiredo já não tinha mais como gastar tanto. E aí a gente, na década toda de 80 e início de 90, a gente teve que segurar. Agora a mesma coisa, teve um gasto muito grande e agora o Brasil vai ter que segurar também. E o segundo ponto que eu queria focar é como é importante você poder ter acesso à captação de recursos no mercado externo. É muito importante isso, porque imagina hoje se o Brasil não tivesse como captar recurso, o Tesouro Direto ninguém acreditasse nele. O Brasil tem 900 bilhões de reais no orçamento esse ano para rolar de dívida do ano anterior, somando juros e amortização do principal. Se ele não conseguir rolar isso, o Brasil quebra, não tem jeito. Não tem, ou se ele não quebrar esse ano, quebraria em outro, no próximo. Então, é fundamental ter formas de captar recursos. A dívida é inerente à economia de todos os países. Quanto melhor o risco desse país, mais barata é a dívida. Quanto menos o país gasta em dívida, mais sobra para o país gastar com as coisas que importam para a população, para melhorar a qualidade de vida da população. Tá? Então, queria agradecer aí a todos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, principalmente dessa conclusão final. E queria pedir aí a todos que olhassem lá o site www.dicadehoje7.com. Entrou um artigo hoje muito interessante, muito legal. Também queria pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem o vídeo.
E se tiver alguma dúvida, pode postar os comentários aí embaixo, ou as críticas, ou qualquer outra coisa do tipo. Tá? Qualquer coisa, o e-mail também é o dicadehoje7@gmail.com. Muito obrigado aí a todos, abraços, bom final de semana e até segunda.